Sim. Na sala de estar, verdade. Mas tudo indica que vai retornar aí, né? Dia 3, né? Vamos ver. A gente retorna mesmo. Bom, a gente está falando ainda, para quem não lembra, cada um num canto, ó. Na cozinha, no sofá. Isso é o bom dessa aula à distância, né? Cada um escolhe ali o canto que gosta mais, ó. Na rede, tem um que está na rede aí na aula. Maravilha. Escolhe um canto que gosta mais e fica, né? Isso é bom. Bom, então a gente estava falando. Será, João? Tudo indica aí que vai voltar semipresencial, né? 30%. Tem algumas escolas em Campo Grande que estão voltando hoje já. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tem algumas escolas em Campo Grande que estão voltando hoje às aulas. Semipresencial, né? 30%. Uma parcela da galera fica em casa, a outra parcela vai para a escola, né? E aí, se tiver uma demanda muito grande, faz um rodízio. Sim, eu acho que não deveria, né, voltar esse ano, na minha visão. A gente tem. Quando não tinha nenhum caso, a gente fechou tudo, né? Agora com mais de 150 mil mortos no Brasil. Mas as autoridades sabem o que é melhor pra gente, né? Ou não, né? Ou não. Imunidade mesmo contra essa doença só quando sair a vacina, né, cara? O restante é bem complicado, né? Bem difícil a gente tá falando de retorno à normalidade agora sem ter ali uma vacina. A vacina é só pro ano que vem, então. Bom, a gente estava falando de industrialização aqui do Brasil. Foi aqui que a gente parou nas aulas anteriores. Ó. Então a gente falou bastante de indústria. Estou voltando rapidão aqui. Né? Falei do processo tardio da nossa industrialização, porque nós estamos atrasados em relação a outros países, né? Outras potências mundiais, por exemplo, em relação à Inglaterra, à Europa, aos Estados Unidos, ao Japão. Né? O que antecede a nossa industrialização, para quem não lembra, a gente comentou, né? Pacto colonial, então a nossa ligação muito forte com a economia, né, do setor primário, tá? Monoculturas, grandes latifúndios, a elite agrária, então tudo isso antecede o nosso processo de industrialização, né? E retarda também o nosso processo de industrialização, tá? Porque enquanto essa elite agrária estava no poder, não havia necessidade ali de dinamizar a economia, né? Até porque eles tiravam muitos lucros, acumulavam muito capital a partir dessa atividade do setor primário. Uma vez que as terras eram doadas, né, tinha o financiamento do Estado, você tinha mão de obra escrava, depois é que acaba mudando, né, essa configuração. Mas a princípio é assim que funciona, né? Então, o nosso passado de colonização, né, de pacto colonial com as metrópoles, e eu disse isso para vocês também, é bom que a gente se lembre, que mesmo depois da independência do Brasil, em 1822, a gente continuou tendo trabalho escravo aqui no Brasil, né, só foi acabar em 1888, mas a gente se afasta da metrópole que tinha colonizado o Brasil, que era Portugal, e a gente se aproxima de uma outra metrópole, que eram ali no caso a Inglaterra. E depois da Segunda Guerra Mundial, a gente acaba se afastando da Inglaterra, por motivos óbvios, né? Ela estava quebrada, e a gente se aproxima de uma outra metrópole, os Estados Unidos. Então o Brasil, ele não consegue, assim, digamos, caminhar sozinho, né, independente. Ele sempre tem que estar ligado ali a alguma das metrópoles que correspondem ao poder daquele momento, né? Porque é dali que vem as alianças, né? Principalmente a parceria em recebimento de tecnologia. Repare que sempre foi assim, né? Então, dependia da tecnologia estrangeira e continua dependendo. Isso é um dos problemas hoje atuais do Brasil. Nós continuamos dependentes de metrópoles e continuamos dependentes da tecnologia deles, né? A gente tem um entendimento hoje que a gente depende de uma metrópole, que é o
os Estados Unidos, mas na verdade a metrópole que a gente depende hoje, principalmente para comprar os nossos produtos, não é os Estados Unidos, e sim a China, que é o principal comprador ali dos nossos gêneros agrícolas, né? Já que o Brasil voltou a ser um país extremamente agrário. Então, o principal comprador da soja brasileira, por exemplo, é a China. Se ela decidir hoje que não compra mais a nossa soja, a nossa economia vai entrar ali num processo de estagnação econômica, né, de crise maior do que a gente está vivendo agora. Né? Bom, então o café, que é a última grande atividade monocultora ali, né, que ditou a regra da economia brasileira, ela tinha algumas vantagens, né? Primeiro, aonde ela estava instalada, né, colocada, sendo produzida, o tipo de infraestrutura que essa região ali produziu, infraestrutura de transporte, eu quero dizer, né, malha ferroviária, que contribuiu para a instalação, né, de indústrias. Então, as indústrias elas buscam essas infraestruturas que os países possuem. O que o Brasil possuía de infraestrutura lá no início do século XX? Malha ferroviária, né, para atrair essas indústrias, para poder se modernizar. Né? Então, o café ele conseguiu manter isso, né, ou trazer isso aqui para essa região, né, a região sudeste, que é a região mais desenvolvida do Brasil. Vale a gente lembrar que vai ser essa região justamente a região que é pauta do segundo ciclo do café que a gente já tinha comentado. Então, primeiro, no Rio de Janeiro, né, uma forma mais rústica de produção, mão de obra escrava, utilizando encostas de morros, o transporte é precário. Já o segundo ciclo vai para São Paulo e vai para o norte do Paraná, né, que é onde ele vai ser produzido esse café, essa atividade, né, monocultora. Tá? Aí sim vocês vão ver que o transporte já é melhor, né? O escoamento já vai direto para o principal porto do país, que é o Porto de Santos, tá? O que favorece ali o crescimento econômico do país nesse período. Né? Tem outras desvantagens, outros impactos, que é justamente o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Desmatamento, degradação ambiental, isso aí também entra, né? Inchaço urbano, tá? A malha ferroviária que cortava aí o estado de São Paulo, e justamente as margens dessa malha ferroviária que vão surgindo as cidades em São Paulo, né, as grandes cidades. Tá? E nessas grandes cidades, aproveitando a urbanização, as indústrias também vão se instalando. Fica muito mais fácil chegar a matéria-prima e fica muito mais fácil escoar dali o produto já feito, produzido. Né? Então, muito mais fácil você fazer esse escoamento. Tá? Então, essa atividade de cafeicultura ela cria as bases aqui da nossa industrialização. Mão de obra assalariada, já na segunda fase ali do café, né, o que antecede 29. Tá? Então, a mão de obra escrava ela vai ser substituída em 1888. Então, sai a mão de obra escrava e surge no Brasil a mão de obra assalariada. A criação de um mercado consumidor que era o desejo da Inglaterra. Vender os seus produtos aqui dentro do Brasil para um grande mercado consumidor. É também o período da entrada da segunda leva de imigrantes aqui dentro do Brasil, né? Italianos, eslavos, que são os poloneses, russos, ucranianos, alemães, japoneses, libaneses, eles entram nesse período para atender justamente ali a falta da mão de obra, né? Que o fim da escravidão ocasionou. Você fala assim, mas fim da escravidão acabou com a mão de obra no Brasil? Eu acho que eu até comentei isso com vocês. O fim da escravidão aqui dentro do país, ele aumenta, né, ainda mais o preconceito. Então, a mão de obra escrava que poderia atender a demanda dos latifúndios de café daquele período, os cafeicultores preferiram importar imigrantes a contratar os negros que tinham se tornado ali libertos, né? Ou tinham sido libertados recentemente. Então, isso também foi uma das práticas dos agricultores daquele período. Esse momento da nossa história fica marcado com o branqueamento da população. Era uma visão de Estado, era um projeto de Estado ali, né? Logo já no início da República, a partir de 1889. Né? Criação de um mercado consumidor, né? Estímulo ao crescimento urbano, formação de uma classe média urbana, acúmulo de capitais, infraestrutura de transporte, né? Tudo isso também concentrado ali na região sudeste. A gente vai falar dessa concentração espacial das indústrias. As 4 fases a gente comentou também. Né?
desde a primeira fase que antecede a industrialização, a fase da entrada das indústrias de base, tá? A terceira fase já pega ali um segundo período do governo Vargas. Aí vem a quarta fase, que tem início com Juscelino e que dura até os dias de hoje aqui dentro do nosso território, né? A crise de 29, muito importante para o nosso país. Você fala assim, pô, mas uma crise é importante? A miséria, a fome, a pobreza é importante para você poder ver ali uma nova roupagem econômica, né? O Brasil só seguia o campo. E vocês sabem que o campo não era para todo mundo. Então tinha uma parcela da sociedade que já era excluída, né, dessa participação, desse acúmulo de capital. Então a crise de 29, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, faz com que o Brasil se modernize. E a modernização ela é boa para o nosso país, né, porque ela promoveu, primeiro, a integração do território. Regiões que estavam afastadas, que não tinham ligação nenhuma com a capital, passaram a ter a partir de 29. Obras de infraestrutura em todo o país começaram a surgir. Né? Geração de energia. Então, a modernização vem dali, geração de energia, né? Construção de grandes obras estatais, as grandes empresas estatais vão surgindo. Né? Claro, a gente também tem os pontos negativos, né, a partir de 29. Primeiro, tendência de governos mais autoritários, né? A democracia ela vai sumindo aos poucos, depois em outras épocas ela retorna, depois ela some novamente, né? Isso também é um contraste que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno da América Latina, tá? Esses governos mais autoritários que nós tivemos e que nós podemos ter novamente, né? Então isso é uma alternância sequencial, né? Então a gente vai passando por momentos aqui na América Latina que nos aproximam. Hora de governos mais progressistas, hora de governos mais autoritários. Né? Esse é um governo bem autoritário, né? O governo do Vargas. A gente fala muito pouco disso, porque a gente fala mais do que ele produziu dentro do Brasil. Né? Então, a implantação das indústrias de base, as leis trabalhistas, todo o desenvolvimento que o Brasil teve, mas teve um custo. Foram 15 anos de poder, né, autoritário. E aí lá no final ele só sai em 45 depois de uma pressão de militares ali que queriam dar um golpe nele. Aqui no Brasil a gente tem vários golpes, né, de militares. Tá? Os tipos de indústrias, a gente também comentou, indústria de base, tá? As indústrias ali de bens intermediários, que são máquinas para outras indústrias, as indústrias de bens de consumos duráveis, não duráveis, semiduráveis, também a gente tinha falado, né? A consolidação da base aqui no Brasil vem com Vargas. Né? O que é consolidar a base? A base é a indústria de base mesmo, siderúrgica e metalúrgica. Tá? Esse cara criou as companhias ali que forneciam matéria-prima e transformava essa matéria-prima ali num produto industrializado, né? Mas de pouco emprego de tecnologia. Por isso nós chamamos de indústria de base. Então ele criou, por exemplo, uma empresa que extraía minério. Aí tirava lá o minério bruto, já mandava para a indústria de base para que ela fizesse a chapa ou a malha de aço. Né? Então ele criou a Companhia Vale do Rio Doce, e depois ele cria a Companhia de Siderúrgica Nacional, a CSN, que ambas já foram privatizadas. Ele cria a Companhia Nacional de Motores, a CNM, né? Ele cria as primeiras hidrelétricas para geração de energia, ele cria a Petrobras. Então esse cara criou ali a base de industrialização do Brasil e a base também de fontes energéticas. Hoje a gente fala que o Brasil ele tem ali matrizes energéticas, né, que é um conjunto de fontes energéticas. Mas tudo isso começa lá no passado. É um período que o Brasil não tinha energia elétrica, por exemplo, que outro país. Nem a região sudeste tinha. É ele que vai tornar o país autossuficiente. Então esse cara ele estava além do tempo dele, né? A gente falou da parte política mais autoritária, e em alguns momentos até fascista, né? Muito próximo do fascismo também, principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas esse cara tinha uma visão progressista, né? Além do tempo dele. Então a gente hoje discute retomada da indústria do Brasil, enquanto esse cara aqui estava promovendo o desenvolvimento
industrial brasileiro queria desenvolver as indústrias lá na década de 30. Hoje a gente fala em 2020 em retomada da industrialização, porque as indústrias brasileiras estão fechando cada vez mais, né, deixando de existir, sendo incorporadas por multinacionais que depois vão embora do país, e aí a gente fica sem a indústria nacional e sem a multinacional. Só esse ano a gente teve um monte de empresas que saíram aqui do Brasil. E a tendência é que saiam ainda mais, né? Tem a pandemia, tem a crise econômica, tem a recessão, desvalorização cambial, tem queimadas, desmatamento. Então é um conjunto de fatores que fazem com que hoje o Brasil ele seja um ponto de repulsão e não de atração de indústrias e investimentos. Tá? A substituição de importação, que é o nosso modelo econômico, adotado em 29, que é quando a gente parou de importar, né, das potências, produtos como do setor têxtil, alimentício, de calçados, e passamos a produzir aqui dentro, né? Chapa de aço, atividades extrativas, então a gente passou a produzir aqui dentro, né? A concentração industrial aqui de empresas também, ó, nessa região, na região sudeste, que é a região mais desenvolvida do Brasil. Se a gente pega aquela ideia do Pedro Pinchas Geiger, de dividir o Brasil em 3 áreas, né? Centro-Sul, Norte e Nordeste, aí a gente teria o Centro-Sul mais desenvolvido. Justamente uma das visões que ele pega é essa ideia de que o Centro-Sul estaria ali no passado histórico industrial muito mais avançado do que qualquer outra região. Né? Se a gente pega o nosso estado, por exemplo, Mato Grosso do Sul, a gente vai ver que a gente tem um parque industrial aqui que não é tão grande comparado com o do estado de São Paulo, mas hoje ele já tem destaque, né? Tem um destaque internacional, tem até empresas, indústrias de outros países que estão instalados no nosso parque industrial aqui no Mato Grosso do Sul, que não fica em Campo Grande, né? Fica lá em Três Lagoas. Lá é o nosso parque industrial. O restante do nosso estado é voltado para o agronegócio. É inegável isso, né? É um estado que se destaca pelo agronegócio. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, em boa parte, o destaque maior é para o agronegócio. Enquanto a região sudeste e sul, o destaque é para as indústrias. E aí são vários setores industriais, né? Consolidação das leis do trabalho, a gente também comentou, isso aqui é importantíssimo para os trabalhadores, né? São os direitos trabalhistas. Antes disso, a exploração ela era muito forte dentro do Brasil. Não quer dizer que a exploração acabou, né? Também não estou dizendo que todo trabalhador é explorado, mas, em sua maioria, a obtenção do lucro ele vem da exploração do trabalho, né, em cima daquilo que o trabalhador produz. Quem disse isso? Karl Marx. O nome disso é mais-valia. Mais para frente, se vocês não viram, vocês ainda vão ver o que é a mais-valia. Tá? Então é um assunto também muito interessante. Aqui no Brasil, nós temos uma exploração de trabalho que ela não é de agora, ela vem lá de trás, né? Ela é muito antiga, começa com trabalho escravo. Aí você fala, mas passou muito tempo, a escravidão acabou no Brasil. A gente ainda continua tendo em algumas áreas trabalhos análogos ali à escravidão, né? Ou seja, por falta de infraestrutura de trabalho, condições, né? Ou é pelo salário, né? Ou pelas condições de moradia, tá? Ou pela exploração do próprio trabalhador. Isso no Brasil. A gente tem vários casos aí de trabalhadores que estão sendo explorados de forma exaustiva. Então, um trabalho muito parecido com o da escravidão. Tá? Então, aí todos os critérios, né, dessa consolidação das leis trabalhistas, carteira de trabalho, carga horária máxima, férias, remunerado, 13º, tá? Aposentadoria. E aqui nós chegamos onde nós paramos na aula passada para a gente falar mais, né, desse assunto aqui, tá? Impactos dessa industrialização para o Brasil. Porque se a gente tem impactos positivos, nós também vamos ter impactos negativos. Quais são os positivos? Os positivos significa que o país se modernizou, atrasado, né, em relação a outras nações, tá, com dificuldades, mas se modernizou, avançou, né? Então ele ficou mais dinâmico, mais moderno, melhorou bastante nesse critério, né, a questão ali de modernização, né, avanço, tá, de tecnologia, passou a produzir a sua própria tecnologia, diminuiu a dependência em relação
as potências, mesmo que seja num período curto de tempo, né? Porque hoje nós voltamos a ser totalmente dependentes dessas indústrias estrangeiras. Você vai falar assim, mas eu não vejo essa dependência. É só você pegar aí o seu aparelho celular, a marca dele é brasileira, a TV da sua casa, a marca dela é brasileira, o computador que você usa para ver a aula, para estudar, é brasileira a marca, o carro aí da sua família, os carros da sua família, as marcas são brasileiras? Essa é a questão. Então a gente depende de tecnologia estrangeira porque a gente não produz essas tecnologias. Tá? E qual é o problema de você não produzir tecnologias? Significa que você vai continuar exportando, né? Não quer dizer que você vai parar de exportar quando você não produz tecnologia, mas você exporta produtos que agregam menor valor. Se está agregando menor valor, significa que está vendendo mais baixo esse produto, a um valor muito mais baixo. Né? Então, economicamente, não é vantajoso para aquele país vender esse produto, né? Mas ele depende da venda dele. Por exemplo, hoje o Brasil depende da venda de produtos do setor primário. O setor primário se agrega muito pouca tecnologia para poder explorar ele, seja o campo ou seja as atividades extrativas. Quando vai lá para fora, principalmente o minério, né? Quando vai lá para fora, ele retorna para a gente depois em tecnologia. Ele retorna como celular, ele retorna como computador, ele retorna como carro, né? Valor agregado lá em cima. Então a gente vende o minério barato e compra a tecnologia importada muito mais cara. E isso aí no final do ano dá um desequilíbrio ali na nossa balança comercial. Porque quem não lembra, a indústria está ligada diretamente com a balança comercial. Toda atividade econômica de um país como o nosso está ligada à balança comercial. Então, tudo que nós vendemos e tudo que nós compramos entra lá na nossa balança. Se a gente vende muito produto do setor primário e importa muito produto tecnológico de fora, significa que nós teremos ali um desequilíbrio. Né? Mas a gente vendeu muito mais minério do que importou tecnologia. Mas o quanto em relação à tecnologia a gente importou, né, naquele ano, ao final daquele ano? Tá? Aí é que vai trazer para a gente ali a balança. Aí entra a questão da balança. Se ela foi superavitária, significa que a gente vendeu mais do que comprou. Né? Fechamos ela positiva. Tá? Agora, se ela for deficitária, significa que a gente mais comprou tecnologia do que vendeu os nossos produtos. E isso é um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos com o Brasil. Né? Importar mais tecnologia do que vender ali seus produtos do setor primário, que agregam um valor menor. Né? A gente vende muitos produtos industrializados aqui no Mercosul, para o nosso principal parceiro da nossa região, que é a Argentina, e que é um dos maiores parceiros do Brasil econômico também. Primeiro é a China, depois é a União Europeia, depois é a Argentina. Aí é que vem os Estados Unidos. Quando a gente vai ver a TV, assistir um jornal, por exemplo, quando a gente vai ver um pouquinho de política, a gente vê que a maioria dos governos que entram aí para assumir a presidência, né, assumir o país, eles se aproximam muito dos Estados Unidos, inclusive o atual. Mas quais são os benefícios dessa aproximação? Nenhum. A gente não tem ali benefício nenhum, por exemplo, atualmente. Né? A gente só perdeu. Tá? A gente perdeu a condição de país emergente, porque os Estados Unidos pediu. A gente tem deixado de vender mais, porque a gente entrou na ideia ali de participação da OEA, e aí, a pedido dos Estados Unidos, a gente diminuiu nossas vendas. Os Estados Unidos cortou um monte de produto que ele importava da gente, ele não importa mais. Tá? Então, assim, os benefícios da gente ficar idolatrando uma potência como os Estados Unidos é bem pouco para a gente. O principal comprador nosso não é os Estados Unidos, é a potência que está disputando com os Estados Unidos, que é a China. E que a todo momento a gente percebe que tem um ataque à China. Né? Só pegar esse período da pandemia, que vai ter vários ataques ao governo chinês. Tá? Aí, o segundo maior comprador nosso, a União Europeia. A União Europeia não quer nem mais assinar o tratado entre Mercosul e União Europeia, por causa do Brasil. Política ostensiva nossa atual. Política externa ostensiva. Tá? Desmatamento, as queimadas, e a gente vai lá fora e fala, não, tá tudo bem, para a União Europeia não tá bem, os caras sabem o que está acontecendo aqui dentro. Né? Então, o segundo maior comprador nosso também, a gente tem, ao invés de manter a política amistosa, ali, de diplomacia com eles, a gente tem se afastado.
E o terceiro maior comprador nosso, que é a Argentina, não os Estados Unidos, a mesma coisa. Direto a gente escuta falando ali mal lá do governo argentino, né? Porque o posicionamento político dos caras mudou agora, ano passado, na eleição que teve, né? E aí, e aí é que tá. Né? O argentino não deixou de comprar da gente. Né? A Argentina não deixou de comprar da gente, a China não deixou de comprar da gente, mesmo quando a gente teve ali uma alternância no poder aqui do Brasil. Continuou comprando da mesma forma. O que não faz sentido é a gente ficar atacando esses países que são os principais parceiros, né? Principalmente de produto industrializado, já que a nossa indústria é tão pequenininha e a gente só vende para a Argentina, basicamente tudo para a Argentina. E para os outros países que fazem parte também, né, do Mercosul. Tá? Nós temos, então, um dos impactos aqui, ó, concentração do processo industrial na região sudeste. Então, concentrado mesmo na região sudeste. Aquelas as feitorias, né, que foram realizadas ali, as obras de infraestrutura, fizeram com que a região sudeste fosse a área escolhida pelo Vargas para receber essas indústrias. Então, é a região que mais se desenvolveu no Brasil. Se você pega, é a região com o maior PIB do país, né? É a capital econômica do Brasil, tá? É o maior parque industrial do Brasil, está ali na região sudeste, principalmente em São Paulo, mas também traz outras consequências. O fato de ter aí essa industrialização, o aumento da urbanização das cidades, ocasiona também um grande fluxo populacional para essas áreas. A falta de planejamento urbano, que é um assunto que a gente também já comentou, aí vai levar para um outro assunto, que são os problemas sócio-urbanos que existem. Então, as cidades não estavam preparadas, essa população começou a vir um grande número, né, populacional do campo para as cidades, o inchaço urbano ele aumentou muito, e aí você teve ali ocupações irregulares, marginalidade, né, a criminalidade também aumentando bastante, desemprego, tá? Falta de moradia. Isso aí são vários e várias consequências, né, desse processo de industrialização da região sudeste. Tá? Então não é um caso só, não é um caso só. São vários casos ali de impactos ocasionados pela industrialização. Tá? Então a indústria ela promoveu esses impactos. Né? Ora de uma forma mais severa, né? Ora de uma forma mais tranquila. Você pega a década de 30, por exemplo, a saída das pessoas do campo para as cidades era mais baixa. Tinha, mas era mais baixa. Saíam em busca de conhecer a novidade. Né? Agora, se você vai analisar a década de 70, a modernização, as indústrias promoveram, por exemplo, a mecanização do campo. Né? Produção lá dos grandes maquinários agrícolas promoveu a mecanização do campo, que, de certa forma, promoveu a expulsão desses trabalhadores do campo e o inchaço, né, populacional nesses grandes centros urbanos, em São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Maior distinção aqui entre classes sociais, isso é um outro problema muito forte, né, desses grandes centros urbanos, que é a segregação socioespacial ocasionada pela divisão de classes sociais. Então, a gente tem a classe alta, que é uma pequena parcela da sociedade, né, que concentra e acumula muito capital. Aí vem a classe média, né, principalmente ali mantida pelo funcionalismo público e os salários médios, né, do Brasil. E aí vem a classe baixa, que é a população mais pobre desse país. Então, esse desequilíbrio ele aumentou muito com a industrialização dos centros urbanos. Né, desequilíbrio ali entre as classes sociais, até de moradia. Se você pega lá os bairros industriais, os bairros periféricos, a infraestrutura deles vão ser menores que os bairros mais luxuosos, né, da galera que concentrava e acumulava mais capital nos grandes centros urbanos. Né? Então, nesses bairros mais luxuosos, a infraestrutura é total para eles, desde segurança pública ali, né, a todo momento. Tá? E as áreas industriais e áreas periféricas dos centros urbanos elas foram ficando abandonadas pelo poder público, né? Pelos governos que passaram. Quando eu digo governo, eu não quero que vocês já pensem lá em Brasília, não. Esse é um grande erro do brasileiro. A gente fala governo, já pensa em Brasília. Presidente, não. A gente tem vários governos. Né? O Brasil é um país tripartite. Então a gente tem o governo federal, que tem a sua importância,
claro, mas a gente tem o governo estadual, a gente tem o governo municipal, que é feito pelo governador, pelo prefeito, vereadores, deputados estaduais. Então, são todos esses governos abandonando essas áreas, principalmente as áreas mais pobres. Não é só um governo, são todos. Então você não tinha investimento do governo federal, mas você também não tinha investimento do governo estadual, não tinha investimento do governo municipal. Então, essas áreas foram ficando abandonadas, como nós conhecemos hoje. Então você vai ver lá, agora vai começar aí o verão, daqui uns dias, e todas as chuvas em São Paulo e Rio de Janeiro geram pontos de alagamentos nas cidades. Todos os anos são isso. Todos os anos esses fatos acontecem. Enchentes, enxurradas, deslizamentos. É um descaso do poder público. É um descaso dos governos que passaram. Vocês vão acompanhar. Vocês podem pegar o que eu estou falando. Assiste a TV, vocês vão ver lá. Enchente em tal bairro de São Paulo. Desmoronamento do morro no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Isso acontece todos os anos. Isso não acontece de agora, não. Isso acontece de muito tempo já. Então, são todos os anos passados e eles estão vindo e vão continuar acontecendo. Porque existe um descaso dos governos em relação a essas localidades, principalmente aos bairros periféricos, às áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Descaso mesmo. Descaso significa não investir em nada nessas áreas, né? Ou investir o mínimo possível nessas áreas. Tá? O que gera ali ampliação dos problemas ambientais, né? Então, a degradação maior, aumento de lixo, enchentes, inversão térmica, ilha de calor, tudo isso é problema ambiental. E problemas urbanos também. Desemprego, né? Que é o que a gente está vivendo hoje, 14 milhões de desempregados, fora aqueles que são os informais, que estão em empregos ali que não trazem nenhum tipo de qualidade, né, de vida para esse trabalhador. Tá? Então, se você somar informais mais desempregados, dá quase 70 milhões hoje no Brasil. Uma população de 210, o negócio está feio. Né? O cara não tem emprego, o cara vai buscar alguma fonte de renda, marginalidade, criminalidade, vai para o tráfico, vai fazer sequestro, roubar. É assim que funciona nos grandes centros. Então, a falta do Estado na geração de emprego, mas tudo é culpa do Estado? Sim, o Estado está ali para isso, o governo está ali para isso. É para gerir a administração pública e para trazer a qualidade de vida que o cidadão precisa. É para isso que a gente recolhe, paga os impostos, assim, por isso que eles recolhem esses impostos. Então, para produzir ali, pelo menos, geração de empregos, né, para que esse cara tenha acesso ali, a uma renda, né, um salário, que ele consiga sobreviver, que ele consiga trazer um sustento para a família dele, né, que ele consiga ter uma moradia de qualidade. Tá? Então, esses são os principais problemas urbanos também que a gente analisa. É só você ligar a TV que você vai ver ali vários problemas urbanos, porque se fala basicamente de São Paulo e Rio de Janeiro. Né? No fim do século XIX, então só fazendo ali uma análise, a gente tem um fraco desempenho no setor industrial, né? A gente era voltado para o agronegócio, café era a nossa fonte. O processo de industrialização vem ali depois de 100 anos, né, da Revolução Industrial, quase 200 anos, né, se a gente for parar para pensar. O impulso industrial aqui vem do recurso a marginalidade excessiva. Sim, o governo tem parcela, mas é aí que eu quero que vocês entendam. É o governo atual que tem uma parcela nessa marginalização excessiva, na criminalidade? Não, são os governos, né, são os governos que passaram, tá? Até o atual. São todos esses governos, todos eles têm uma parcela. Ou porque eles não investiram ali em educação como deveriam investir, para que toda essa sociedade tivesse acesso à educação, e a gente sabe que a educação, a falta dela é a porta de entrada das pessoas na criminalidade, não investiu em melhorias sociais mesmo, né? Para essa população, tá? Principalmente nas áreas periféricas. Pega as periferias de Campo Grande para ver. E aqui Campo Grande nem é um grande centro urbano assim. Comparado a São Paulo e Janeiro, não é. Mas o Estado, o governo, quando eu digo Estado, é o governo, né? O conjunto de governos. Quando ele deixa de investir numa área, é claro que ele está contribuindo ali para a criminalidade. Né? Isso é muito forte, essa visão. Tá?
Quando ele deixa de investir em quê? Em tudo. Quando ele deixa de investir em educação, quando ele deixa de investir em emprego, quando ele deixa de investir ali em melhoria social, em transferência de renda. O que é transferência de renda? São as bolsas. Por que os estados criam isso? Porque tem uma grande demanda de pessoas pobres em que ele não consegue dar ali a assistência correta, aí ele cria a bolsa. A Bolsa Família é uma transferência de renda, por exemplo. Ele cria esses programas para poder melhorar um pouquinho a vida desse cidadão. Tá? Impulso da indústria aqui, ó. Recursos da cafeicultura, expansão urbana, né? Isso aqui a gente comentou. E o nosso modelo de industrialização, para não esquecer, substituição de importação. Aí nós temos, já para a gente fechar aqui, algumas fases desse desenvolvimento industrial aqui no Brasil. Logo depois da morte ali do Getúlio, quem vai assumir o Brasil é o JK. Né? Um período de razoável crescimento do Brasil, principalmente da indústria. Tá? Porém, esse crescimento ele tem uma passagem ali muito interessante para a gente poder analisar do governo do Juscelino, porque ele é o responsável por trazer as multinacionais para o Brasil. Ele é que faz a primeira abertura econômica, né? Então, a entrada das indústrias estrangeiras aqui. Você fala assim, mas isso aí é ruim para o Brasil? Olha, de toda maneira, não. Né? De toda forma, não é ruim. Tá? Mas a gente vai percebendo que conforme essas multinacionais vão chegando e elas vão crescendo aqui dentro, elas vão ganhando o gosto da população, então as marcas nacionais vão ficando em um segundo plano, e essas marcas nacionais vão diminuindo a sua venda, e com o passar do tempo elas vão declarando falência, ou elas vão sendo incorporadas pelas grandes multinacionais estrangeiras. Você pegar a maioria das empresas brasileiras, já sofreram ali ou incorporação ou falência. O Brasil já teve montadoras de automóveis. Tá? A gente já teve montadoras nacionais de automóveis que foram incorporadas no passado. Né? Então o Juscelino é o cara que abre o Brasil. Ele cria, muita gente liga o governo dele àquele plano de metas, né? 50 anos em 5, que era a proposta dele. E aí liga ele também à construção de Brasília. Mas ele também foi responsável por isso aqui, pelo tripé econômico, tá? Que é uma aliança ali de capitais. Né? Então você tinha o capital estatal, você tinha o capital privado, internacional e o capital privado nacional. E os três trabalhando ali para o desenvolvimento econômico do país. Né? Na sequência, ele sai do poder, quem assume é o João Goulart, é o Jânio Quadros, que depois acaba renunciando, o João Goulart vem. Né? É um período turbulento da nossa política, porque muito pouco foi feito no período desses dois. E aí, na sequência, o Jango sofre o golpe militar ali, de 64, golpe mesmo, tem essa de que foi um período de democracia militar. Mentira, golpe militar, ditadura, tortura, mortes, né, de crianças, mulheres, de subversivos ao movimento daquele momento. Né? Então, ditadura militar. Tá? E, não por acaso, era um governo transitório. A ditadura prometeu um governo transitório. Vocês estão vendo aí, ó, durou de 64 até 85. Que governo transitório é esse que fica 21 anos no poder? Autoritário, né? Ditadura. Tá? Então, aí nós tivemos também aumento das entradas das empresas estrangeiras aqui dentro, então elas também avançaram nesse período, e era um período ali que o governo militar permitia a entrada das multinacionais, ele não fiscalizava muito, né, como essas multinacionais estavam lidando ali com o capital nacional. Né? Então a incorporação de empresas foi muito forte nesse período, porque os militares estavam muito mais atentos ao campo. Né? Lembra que o agronegócio, nesse período, pagaria a nossa dívida externa. Então, eles estavam promovendo ali a revolução do campo, a mecanização do campo, que com o dinheiro do campo pagaria a dívida externa. Então, nós temos aqui, nesse período, crescimento dessa dívida, porque eles pegavam muitos empréstimos para construir as grandes obras do Brasil. Com esses muitos empréstimos, eles acabavam endividando o país. A década de 70 tem a crise do petróleo. Aí os Estados Unidos começam a cobrar juro mais caro em empréstimo que ele já tinha feito para o Brasil, já tinha sido assinado o empréstimo. A gente já estava pagando e aumentava lá os juros em cima da parcela, e a gente não tinha como pagar. Então a década de 70 é o milagre econômico brasileiro com os militares, mas 10 anos depois é a década perdida, quando eles saem do país deixando ali uma inflação de quase 300%. Então, o que quer dizer 300% de inflação? A gente assustou quando o saco de arroz saiu de
R$ 12 para 61, né? Nesse período aí, saía de 12 para 61 numa questão de 2 dias. E aí já dobrava o valor em 2 dias, de 61 já para 120. Assim que funcionava. Desvalorização cambial, troca de moeda, é só você pegar no período dos militares quantas a gente trocou de moeda, né? Cruzados novos, cruzeiros, novos cruzeiros, até chegar ao real na década de 90, né? Tá certo? E aí, da década de 80 para cá, é um período que a gente tem passado por estagnação industrial. Nossa indústria está parada, né? A gente pouco desenvolveu essa indústria, tá? E isso reflete diretamente na economia brasileira. Hoje a gente vive um período de recessão porque esse setor secundário nosso, ele não está se movimentando, ele está paradinho, estagnado, né? Ou, como queiram aí, está quebrado, né? Quase falido. A gente não produz tecnologia nacional mais. E o fato de não produzir tecnologia nacional mais significa que a gente tem uma indústria de base ainda, mas sem desenvolvimento tecnológico. Então, a nossa indústria hoje, ela sobrevive muito mais com capital estrangeiro instalado aqui dentro do que com o capital nacional. Beleza? Bom, nós fechamos aí. Coloca o nome na chamada, senão não vai ficar salvo, eu não consigo lançá-la depois. Põe o nome aí, todo mundo, na chamadinha. E vocês estão liberados. Eu colocou o nome na chamada, tá liberado. Se ficar alguma dúvida com exercício aí, pode mandar para mim que eu vou respondendo a vocês, tá? Hoje à tarde. Coloca o nome aí, todo mundo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, ainda dá tempo. Tchau, professor. Obrigado. Tchau. Até semana que vem. Segunda-feira, né? Até segunda-feira. Coloca o nome aí. Professor, Oi. qual Tchau. vai ser o conteúdo do simulado? Conteúdo simulado. Caramba, agora eu não lembro. Mas eu acho que vai ser industrialização. Industrialização. A gente falou de espaço industrial e espaço industrial do Brasil, né? Ok, professor, De nada. obrigada.